Agora vamos para a campanha de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro que fez live, amanhã também começa a propaganda eleitoral em que ele terá cerca de 1 minuto a menos que Lula, mas ainda assim um tempo interessante de TV, as inserções que o Ilcinho disse que são tão importantes, mas no que vai focar a campanha de Flávio Bolsonaro nesta semana, hein, seu Misael? A expectativa é que ele fale do endividamento da família brasileira, é lógico, atacando o presidente Lula, e também vai falar aí, muito possivelmente, sobre soberania nacional também e segurança pública, que é o tema número 1 das eleições. Já vou juntar a expectativa dessa propaganda eleitoral de amanhã, muito importante para Flávio, com a live que ele fez agora há pouco, ele e Daniela Marques, que é a coordenadora de campanha, coordenadora econômica. Então ali a gente já vê muito bem o que a gente deve assistir amanhã. Falas sobre segurança pública, o Brasil está envolto, o que ele diz, pelo crime organizado, e ele fala que vai acabar com o narcotráfico, vai acabar com isso, e que ele vai ser o presidente que vai equiparar as organizações criminosas a facções terroristas, deixando isso muito claro. Endividamento da família brasileira. Ele e Daniela Marques estão batendo muito nessa tecla. O Brasil está endividado, a família não consegue comprar comida e ele vai organizar a casa e vai conseguir devolver poder de compra ao brasileiro, garante ele. E a IA dele, Daniela Marques, ele chamou ela nessa live de IA, de inteligência artificial. E ele também falou bastante nessa live de hoje, aproveitando a oportunidade aqui, sobre o Lulinha, sobre as negações de Lula, falando, já o Lula vai falar que o Lulinha não é meu filho. Então ele está atacando bastante e, inclusive, havia uma dúvida se ele participaria ou não do debate na TV Globo amanhã, e ele disse que sim, que vai participar. Então a gente tem hoje o atual presidente da República participando, não sei como está sendo, mas Flávio Bolsonaro também. Aproveitando, antes de você me liberar, Flávio Bolsonaro está aqui em São Paulo, na capital paulista. Tem encontro? Encontro marcado, já está acontecendo esse encontro, confirmei agora há pouco, com empresários, agentes financeiros. Deixa eu pegar minha cola aqui, mais especificamente na casa de Marcelo Caiaf, ele é ex-presidente do Credit Suisse no Brasil e sócio da gestora QMS. Não é um jantar a dois, é um jantar com vários empresários e agentes do mercado financeiro, então importante aí. Obrigado, meu amigo. Obrigado você. Bom trabalho para você. Próxima. Volte sempre, viu? Vamos para cá. Vou falar com o Ellen Brau, que também tem apuração relacionada à campanha de Flávio Bolsonaro e esses compromissos dele, inclusive compromisso na capital com integrantes do mercado financeiro. Desde lá atrás, Flávio Bolsonaro focava bastante no mercado financeiro por conta da desconfiança que esse mesmo mercado colocava sobre o nome dele. Ao esperar e ter como candidato ou vontade de candidatura principal, Tarcísio de Freitas, que acabou encampando a tentativa de reeleição aqui no estado de São Paulo. E aí, minha amiga, o que você destaca sobre essa campanha de Flávio Bolsonaro? Pois é, vamos falar um pouquinho sobre essa relação de Flávio Bolsonaro com o mercado financeiro, porque o mercado financeiro, quando a gente fala Faria Lima, eu acho que é bom a gente entender que não é uma Faria Lima, a gente tem mais de uma Faria Lima. Tem aquele perfil, que acho que para o nosso telespectador entender direitinho, do coletinho, É aquele tradicional, o Faria Lima do coletinho, acho que é o perfil tradicional que a gente tem do Faria Lima, mas existe uma Faria Lima que é o que a gente chama assim old money, que tem aquele dinheiro mais consolidado circulando, que é muito diferente e é mais desconfiada em relação a Flávio. O que está acontecendo essa noite, esse jantar na casa do Marcelo Caiaf, já é o segundo jantar que ele oferece. Ele é um dos nomes cotados para assumir o Ministério da Fazenda em caso da eleição do Flávio Bolsonaro, mas ele é ligado a esse perfil da Faria Lima, esse do coletinho. O perfil mais conservador e tradicional da Faria Lima, quem está cuidando dele é a Daniela Marques, que é a diretora do plano econômico do Flávio, que é muito próxima a Paulo Guedes e que é quem conversa, então, com essa Faria Lima de uma certa desconfiança em relação a Flávio. Agora, é muito interessante a gente observar que o mercado financeiro, ele quer ser feliz. Entendeu? Ele quer ser feliz. Exatamente. Muitas vezes a gente fica assim, mas eles estão acreditando nisso mesmo? Eles têm muito wishful thinking, assim que a gente chama, Então tem que entender sobre essa leitura mais pragmática do mercado quando a gente fala dessa aproximação e por que ela é importante para a campanha do Flávio. Interessante, Ellen. Falando um pouquinho sobre mercado financeiro, vamos com a nossa Denise Campos de Toledo aqui, que acompanha muito também desses movimentos. Denise, bem-vinda. Em vários momentos eu ouvi análises de economistas aqui nos nossos programas da Jovem Pan de que não necessariamente o mercado financeiro é contra Lula e a despeito de Flávio Bolsonaro, mas que eles apoiam Flávio Bolsonaro porque entendem em Flávio Bolsonaro
Bolsonaro uma campanha que talvez teria mais rigor fiscal do que a esquerda no país, hoje representada por Lula. Como é que você avalia a maneira como o mercado pode ou não influenciar o voto e também as decisões tomadas por determinado governo ou por quem ganhar as eleições agora em 2026? Olha, boa noite a todos. Eu acho que a grande preocupação em relação às reações do mercado financeiro é o impacto que se possa ter da economia. Aquelas relações que a gente tem de volatilidade de bolsa de valores, volatilidade do dólar, as implicações gerais, a desconfiança do mercado aumenta até a curva de juros. Então, há uma preocupação com os candidatos em se aproximar do mercado financeiro para evitar esse tipo de reação. É uma preocupação que hoje o presidente Lula não tem demonstrado. Ele, logo no início do atual mandato, ele já colocou que o mais importante para ele seriam os programas sociais. Ele não manteve aquele discurso que foi feito em 2002, quando ele ganhou o primeiro mandato, e que veio a carta aos brasileiros justamente para falar em continuidade de responsabilidade fiscal, em continuidade de ajuste das contas, momento em que ele permitiu que os juros subissem com muita rapidez para tentar controlar exatamente essa situação de desconfiança do mercado financeiro. Agora, o mercado aposta na alternância de poder para dê uma chance de um ajuste fiscal, de um gerenciamento das contas públicas, que na visão do mercado deve ser mais responsável que o atual. O governo atual tem sinalizado a possibilidade de algumas alterações no arcabouço fiscal, de ajustes em relação à meta, mas não convence com esse discurso de que está cumprindo a meta fiscal, porque tem uma série de manobras legais que são permitidas, abatimento de despesas, exclusão de precatórios, pode trabalhar com a margem de tolerância, então você não precisa. Mas não necessariamente estaria cumprindo da maneira como foi proposto. Não gera superávit, por exemplo, para barrar o avanço da dívida pública, que é uma grande preocupação, é o financiamento do governo. Dívida pública traz implicações sobre a avaliação do risco país. É o fluxo de investimento para o Brasil que depende dessa confiança do investidor estrangeiro nas perspectivas da economia, o que passa também pelo ajuste fiscal. E se sabe que essa incerteza fiscal também dificulta uma maior eficácia da política de juros do Banco Central, faz com que haja manutenção da taxa mais alta por mais tempo. Então, toda a economia gira muito ao redor dessa política fiscal do governo, que hoje tem provocado muitas desconfianças e temores mesmo. Denise, obrigado por enquanto. Já te chamo novamente, minha amiga. Vamos falar aqui com o André Marcília, porque lá no começo, quando havia ainda a possibilidade de Tarcísio de Freitas ser o candidato e o mercado apoiou com tudo, pegou na mão do Tarcísio, abraçou ele, quase o carregou. Havia uma aceitação também por conta da moderação ou da facilidade que Tarcísio tem de se movimentar institucionalmente. Flávio Bolsonaro, depois, quando lançou sua candidatura, disse que também traria certa moderação a uma gestão que ele herdaria de seu pai, Jair Bolsonaro. Você entende que dá para confiar nessa proposta ou nessa promessa de moderação quando olhamos para aquilo que Flávio Bolsonaro teve e tem como política nacional? Olha, Cine, o Tarcísio, ele é visto mais do que como um político, como um gestor, né? Aliás, foi o seu slogan, né? Eu sou um gestor, e isso emplacou. E é por isso que ele é tão amado, né? Pela Faria Lima, essa entidade abstrata chamada Faria Lima. Mas pelo mercado, pelo rigor fiscal do gestor. É isso que se espera, o que se espera da direita. Quando a gente fala também, a gente estava conversando sobre Lula, ou mencionando Lula, né? O governo a todo momento chamava, por exemplo, gasto de investimento. Então, esse tipo de situação pega muito mal para a Faria Lima e por isso que ela rejeita a esquerda. O Flávio ainda é uma incógnita porque ele não se comportou ainda como um gestor, ele não esteve nesse cargo ou num cargo de tal importância que pudesse ser mostrado se ele tem ou não, ou terá ou não esse rigor. Eu creio que a Faria Lima pode aderir ao Flávio muito mais por rejeição à gestão do Lula ou a forma do Lula gerir ou ter a falta de rigor fiscal do que exatamente por apostarem no Flávio. Eles apostavam no Tarcísio, porque ele foi comprovado, mas o Flávio ainda é uma incógnita, né? O Tarcísio era uma certeza, o Flávio é uma incógnita e o Lula é alguém que eles rejeitam pela experiência de, enfim, ter sido gastão, vamos dizer assim, em relação a isso. Marcília, obrigado. Ô, Ilcinho, e aí eu quero também falar de uma outra estratégia de Flávio Bolsonaro, que por enquanto é a de não participar de debates eleitorais onde Lula não compareça. É uma boa estratégia para a campanha dele, levando em consideração que tanto ele quanto Lula dominam as principais pesquisas pelo país?
Então, Cine, pelo que a gente tem informação, até está falando com o nosso professor André Marcelli e com a Ellen Brau, o Flávio confirmou a participação dele amanhã não, no debate da Rede Globo. O Lula já falou que não vai e o Flávio confirmou. Bom, acho um risco para ele. Por quê? Ele tem uma certa dificuldade de conteúdo, né? Não estou falando que não tem inteligência, não tem capacidade, mas tem uma certa dificuldade de conteúdo. Principalmente porque o pouco que o Marcília falou, não foi executivo, sempre foi legislativo, nunca foi um legislador de primeiro escalão, então tem um pouco de dificuldade de entender o país, trazer economia, tanto é que ele anda com a Daniela para cima e para baixo. Acho um risco para ele, porque já estava precificado a não participação do presidente Lula e de Flávio Bolsonaro nos debates. Ele, nesse momento, a meu ver, se eu estivesse coordenando a campanha dele, eu deixaria do jeito que está. Lula não vai, eu não vou também. Para não correr risco, porque, volto a dizer, nós temos uma campanha de rejeições. Qualquer escorregada para corte, principalmente de redes sociais, pode ser fatal. Ele pode não conseguir, de alguma forma, recuperar ao longo da campanha. Porque vai ser atacado pelo Renan, vai ser atacado pelo Caiado e vai ser, de alguma forma, também atacado pelo Augusto Cury. E eu não sei se ele vai ter a capacidade e equilíbrio de se defender. Porque se a gente for lembrar, na campanha de prefeito, ele chegou, o nervosismo foi tanto que ele chegou a desmaiar na frente do púlpito, né? Não, a gente dá risada, mas isso demonstra que na hora do vamos ver, o pega pra capar, o nervosismo chega... E a tensão do estúdio também faz diferença para os candidatos. É muito, né? É Rede Globo, né? Tem toda uma concepção de que ele vai estar na cabeça dele que ele não pode errar. E quando você entra muito nervoso que não pode errar, aí que você erra. Vamos falar com a Dora Kramer sobre esse debate e principalmente sobre essas estratégias. Lula, dominando as pesquisas, já disse que não vai, Dora. Agora, o Flávio Bolsonaro, que até então não iria se Lula não participasse, confirma. Como é que você avalia ambas as estratégias, hein? Bom, primeiro vamos ver se ele mantém essa confirmação, né? Eu acho que é um ponto essencial, porque, como o senhor falou, ele não se notabiliza pela verve, pelo conteúdo, pela cognição, enfim. Olha, falando assim mais, ele não é um bom candidato. Pronto, não é mesmo, né? Ele não tem se mostrado assim, tanto é que a direita não correu para ele, não foi por gravidade como ele pensou, todo mundo ali hesitando, o Centrão não vai. Ele, primeira viagem dele no Nordeste, os dois que seriam apoiadores, Arthur Lira e o João Henrique Caldas, o ex-prefeito de Maceió, não apareceram, enfim, não é para ele um lugar muito bom. Só que pegou super mal, a não ido pegou mal para os dois. Só que o Lula, além de ser presidente, é aquela pessoa que já vem desde 1901, aí na batalha da política, da eleição, tá certo? E antes que alguém leve ao pé da letra 1901, vamos aqui, é o jeito que eu tenho de falar, que faz um tempo enorme que ele está nessa história. Ele é presidente pela terceira vez, então ele tem um certo colchão, ainda tem aquela mística isso diminuiu, mas é um pouco intocável, então é diferente, né? O Flávio Bolsonaro precisa mais desse espaço, eu acho que por isso que ele confirmou, mas vamos ver se ele mantém essa confirmação, porque, claro, evidentemente, ele sendo um dos favoritos, o outro favorito não indo, obviamente que ele vai ser o alvo de todos os outros que Caiado, Cury, Zema e Renan querem o quê? Querem a vaga dele no segundo turno, tá certo? Porque a vaga do Lula, a meu ver, está garantida. Então, é todo mundo contra o Flávio, por isso que eu fico ainda em dúvida se ele vai mesmo.